E por conta da pandemia da Covid-19, está suspenso o vencimento das infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos e os processos de realização da primeira habilitação foram prorrogados. E quem vai trazer agora mais detalhes sobre este assunto é o repórter José Porto. Porto, afinal, explica para a gente aí como é que isso vai funcionar na prática. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a você que nos acompanha no Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. A prorrogação está relacionada aí já com uma resolução do CONTRAN para garantir, né, uma certa tranquilidade também aos condutores, Lúcio, até porque o atendimento presencial nos Detrans, nas Ciretrans, aqui em Mato Grosso, por exemplo, já existem 16 Ciretrans aí em várias localidades do estado que estão com atendimento suspenso, o atendimento presencial. Existe, lógico, né, um suporte, um atendimento eletrônico, virtual, mas em alguns casos também fica difícil de manter com esse avanço da pandemia em Mato Grosso. E essas medidas são justamente para garantir a trafegabilidade, ou seja, que o usuário, o condutor possa usar o seu carro, o seu veículo, pessoas que vão até viajar, inclusive, que precisam trabalhar, mas que tem esse problema da documentação. Mas é uma prorrogação para aquelas infrações que estão relacionadas a questões administrativas. Essas de trânsito, né, ou seja, que pode colocar em risco a vida das pessoas, essas estão mantidas e são ainda mais observadas pelas autoridades de trânsito. Mas vamos entender como que isso funciona com o diretor de veículos do Detran de Mato Grosso, o Augusto Cordeiro. Quais infrações que estão prorrogadas aí a princípio por tempo indeterminado, que o condutor pode ficar um pouco mais tranquilo ou, né, menos preocupado nessa época? Boa tarde. Boa tarde. Lembrar ao cidadão que as infrações que a gente chama de infrações administrativas, durante esse período de pandemia, elas não devem nem ser aplicadas. Então, o cidadão que está lá aguardando para concluir a sua transferência de propriedade, emplacar o seu veículo novo, ou a sua habilitação venceu durante esse período de pandemia, esses prazos estão suspensos por tempo indeterminado. Agora, as demais infrações, como de excesso de velocidade, uso de álcool, essas infrações, elas receberam apenas a prorrogação do vencimento. Então, são infrações que ainda podem ser aplicadas, mas elas não vão vencer durante a pandemia. O que isso significa para o cidadão que está lá na ponta? É que se ele tiver infração desse grupo que foi cometido nesse período, ele vai conseguir licenciar o seu veículo, mesmo sem o recolhimento dessa infração, durante esse período de pandemia, porque o prazo de vencimento ele não vai estar contando. Bom, o licenciamento também foi prorrogado, assim como a questão do imposto, do IPVA, que já é da Cefaz, mas também passa pelo sistema do Detran, né? Foi seguindo esse caminho que o governo do estado trouxe a prorrogação para o último trimestre do nosso ano de 2020, pegando aí os veículos registrados desde a placa final 4 até a final 0, dividindo entre os meses de outubro, novembro e dezembro, trazendo um fôlego maior para que esse cidadão possa regularizar o seu veículo. Mas aí vem aquela preocupação, diretor. Eu vou viajar, eu vou sair do estado, ou seja, aqui Mato Grosso está com essa suspensão, mas isso vale em nível nacional, é uma resolução realmente do CONTRAN, ou seja, em qualquer estado o condutor não terá problema em relação a isso, ou seja, por não estar aí com o seu licenciamento atualizado, digamos assim, ou seja, isso vale para todos os estados? Essa era uma das nossas grandes preocupações, que era trazer essa prorrogação, tanto para o prazo da transferência, quanto da habilitação para ser renovada, e ela ter a aplicação de âmbito nacional. Todos esses prazos que foram suspensos e por prazo indeterminado, eles foram legalizados e legitimados pela resolução do CONTRAN, portanto, tem aplicação de âmbito nacional. Agora vamos só ressaltar essa questão da CNH, né? Porque tem muita gente aí ansiosa para ter uma CNH, precisa inclusive, né? Como é que está isso? Tudo suspenso, ou seja, quem precisa renovar foi prorrogado, agora quem não fez a CNH, a primeira carteira, não vai conseguir por hora? Na parte de habilitação, a nossa dica principal é que o cidadão tenha cuidado, tenha cautela de esperar o retorno do atendimento para que ele possa fazer essa renovação. Porque o prazo está suspenso, mas porventura ele necessita, o serviço de renovação agora ele está disponível também no aplicativo MT Cidadão.
que é o aplicativo de serviço oficial do Estado de Mato Grosso, onde ele vai conseguir ter acesso a esse serviço sem sair de casa. Então ele faz a solicitação da renovação da sua habilitação direto do aplicativo. Mas a primeira carteira, a primeira habilitação, não tem prazo ainda. O processo de formação, que é aquele cidadão que deseja a sua tão almejada primeira habilitação, ele está suspenso principalmente por envolver ali entre as suas etapas ainda a formação teórica. Então está em processo aí de implementação pelas autoescolas da aula online, que também foi autorizado para esse segmento pelo CONTRAN, que até então não era, só eram aulas presenciais, e aí retomada gradativa desse serviço. Quem tinha já o processo quase concluído, faltava pouca coisa também, não consegue finalizar agora. O processo em condições normais para fazer a sua primeira habilitação, ele era de 1 ano, 12 meses, e esse prazo também foi prorrogado justamente para que a gente consiga passar esse período de pandemia. Quem não conseguiu a carteira até agora, não fez a primeira habilitação, vai ter que esperar um tempo maior até mudar aí essas condições da pandemia. Ele vai ter que aguardar essa adequação da conversão da aula teórica para a aula online, que agora foi permitido, e o reestabelecimento das aulas práticas, que também exige ali que ele esteja dentro de um veículo, ao lado de um instrutor, uma das regras aí de segurança que precisa manter o distanciamento, não colocando esse aluno em risco. E tiver algum problema até de legalidade em relação aí a essas questões, né, de multas administrativas e esses encaminhamentos, tem um suporte do Detran, ou seja, online ou virtual, qual que é o caminho para ele tirar aí qualquer dúvida com o órgão de trânsito? Durante esse período, a gente manteve um canal aberto de comunicação com o cidadão. Ele pode encaminhar o e-mail para o disquedetran@detran.mt.gov.br e ele vai ter ali o esclarecimento de todas as dúvidas, seja da área de veículos, seja da área de infração ou da área de habilitação. Muito obrigado pelas informações, o diretor de veículos do Detran de Mato Grosso. Portanto, é isso, Lúcio, ou seja, complica mais aí para quem não tem a primeira habilitação, né? Muita gente que precisa, inclusive, né, para trabalhar, muitos jovens, né, que sonham com esse documento, se preparou, mas o processo está aí, digamos, né, no compasso de espera por enquanto, em relação aí ao avanço da pandemia, que barrou inclusive o atendimento das autoescolas. Voltamos ao estúdio com você. Boa tarde.